Na última aula, né, a gente criou essa interface aqui com os métodos que são padrão, né, comuns a qualquer acesso a banco de dados. Né? Então, tem o método salvar, deletar, buscar por ID, atualizar, né, e listar todos. Teve um erro que a gente fez aqui na questão do listar todos. Por quê? Né? Quando eu coloco aqui o object, eu estou dizendo o seguinte, que quando quem invocar, né, esse método do listar todos, né, ele espera receber uma lista de objetos, né, que eu não sei quais são, que pode ser perfil, que pode ser usuário, que pode ser funcionário, que pode ser carro, enfim, né. Eu não sei qual é o objeto que eu espero receber. Quem vai definir esse objeto vai ser a classe concreta que vai implementar essa interface aqui, né. Então, essa interface, perdão, essa aqui não é a interface. Abre, perdão, vocês não me corrigiram. Aqui. Essa interface vai ser implementada por uma classe concreta, no caso aqui a perfil DAO. Né? Então, a interface DAO, ela tem esse método aqui, objeto. Né? Quando eu invoco, vai ter aqui uma lista de objetos. Né? Acontece que pode Professor, ser... Diga, pode falar. aí no caso eu poderia usar o genérico do Java? Exatamente, é esse ponto que eu queria chegar. Né? Ah, sim, sim, tá. Eu coloquei objeto para dar de exemplo, né? O ideal seria usar o genérico, né? Neste caso da lista, para todos esses métodos aqui serão fáceis, né? Serão tranquilos, né? Quando eu cheguei aqui na lista, o que vai acontecer? Né? Quando eu coloco aqui object, eu estou dizendo que é uma lista de objetos. Né? Então, os objetos colocados nessa lista, ou seja, inseridos nessa lista, podem ser usuário, perfil, funcionário. E não é isso que de fato se quer, né? Tipo assim, quando você listar todos dentro do perfil DAO, na hora que eu faço aqui, quando alguém invoca esse listar todos, dentro do perfil DAO, ele quer todos os perfis, né? Dentro do usuário DAO, ele quer todos os usuários. Dentro do funcionário DAO, ele quer todos os funcionários. Ele não quer que dentro dessa lista aqui tenha, por exemplo, funcionário, tenha carro. E nesse contexto aqui, dessa lista de objetos, eu não estou definindo uma lista homogênea. O que é definir uma lista homogênea? Que só tenha um tipo de objeto, né? Eu não posso, dessa forma como que está definida aqui na interface, eu posso colocar vários objetos, vários tipos de objetos, né, dentro da mesma lista, né? E aí eu não conseguiria fazer o cache, que é a transformação desse objeto de maneira correta, né? Daria um pouquinho mais de trabalho na implementação. Aí, o que eu vou fazer aqui, né? A gente vai utilizar dentro da interface DAO, inclusive se vocês estiverem acompanhando aí no NetBeans, a gente vai corrigir. Ao invés de ser object, a gente vai colocar um generics, né, que é o wildcard. É um genérico dizendo o seguinte: vai ser qualquer objeto? Vai, mas tem que ser homogêneo. Né? Homogêneo em que sentido? Quem for implementar lá embaixo vai poder incluir. Você vai incluir perfis, então você vai incluir somente perfis. Você pode incluir 1000 perfis, 2000 perfis, mas você vai ser só perfis. Você vai incluir pessoas, você vai incluir só pessoas. Ou seja, essa lista que vai ser retornada vai ser de objetos homogêneos a partir da classe que vai concreto que vai implementar isso aí, né? Então, na interface, eu peço que vocês mudem aí, né, no projeto de vocês, no NetBeans de vocês, tirar o object da interface, né? Vou até salvar aqui, e colocar o interroga. O que é o interroga? É um wildcard, né? É um chamado wildcard, que representa um genérico, né? Só que um genérico de maneira homogênea, né? Eu posso colocar aqui somente um tipo de objeto, né? No caso aqui, na perfil DAO, vai ser o perfil, né? Quando a gente for criar lá o usuário DAO, vai ser usuários, né? E isso é o que se espera, né? Quem invoca esse método aqui, listar todos, ele não quer vários objetos de vários tipos dentro da lista, ele quer todos os objetos, é o select lá, select asterisco from perfil. Então eu quero todas as linhas, né, da tabela perfil, né? Todos os objetos que estão gravados lá no banco da tabela perfil, não de todos os, por exemplo, eu não quero saber
dos usuários, né? E nesse contexto aqui, colocando objeto, acaba que a gente pode criar uma lista com vários tipos de objetos, né? Então, só essa correção, né? Entender a questão aqui do por que eu troquei, né, o object que estava aqui na interface por um generic chamado wildcard, que de certa forma coloca essa lista como homogênea, né? Uma lista de coisas homogêneas, de tipos homogêneos. Beleza, então salvei aqui, voltei na minha interface DAO, né? E agora vamos lá no perfil DAO. O que eu fiz? Eu vou apagar tudo isso aqui porque foi exatamente no contexto da virada lá da aula, né? Eu criei uma classe, deixa eu até apagar tudo. Eu criei uma classe chamada perfil DAO. Qual é o objetivo desse padrão DAO, né? É ir lá no banco de dados e montar um objeto para mim. No caso aqui, perfil, né? Java trabalha com objetos, então ele vai lá, seja banco relacional, seja um banco orientado a objeto, ele vai lá, busca esse dado dentro do banco de dados e monta o objeto para a minha aplicação, né? No meu caso, a minha aplicação ela quer persistir em um objeto, ou ela quer consultar um objeto, ela quer consultar uma lista de objetos, ou ela quer fazer uma modificação no objeto. Então, ela quer trabalhar com o objeto. Então, o perfil DAO nada mais é do que um padrão DAO, que é o Data Access Object, que vai lá no banco de dados e me devolve um objeto, beleza? Beleza, foi criado, né? Dentro do pacote, eu tenho dois pacotes, uma entidade e o outro de persistência. Então, foi criada uma classe perfil DAO. Beleza. Eu falei para vocês, na última aula, que eu precisava que essa classe perfil DAO, como ela tem que ir lá no banco de dados, ela precisa de uma conexão, certo? Ela precisa ter acesso ao banco de dados, né? E que nós aqui já tínhamos implementado uma classe que faz conexão com o banco de dados e que tem lá um método de conexão, que é essa classe aqui, ó, conexão com o banco de dados. Então, eu tenho aqui, ó, um método conectar, né? Eu tenho um método desconectar e eu tenho um método aqui para executar scripts. Então, se essa classe que eu criei, né, ela precisa fazer uma conexão com o banco de dados, eu não vou implementar aqui o método conectado novamente, né? Eu não vou inventar a roda, digamos assim, né? Eu vou simplesmente herdar, né? Eu vou fazer uma extend da classe que tem um método, que tem a funcionalidade que eu quero utilizar. Então, qual é a classe? Conexão com o banco de dados, né? Então, beleza. Por que eu preciso fazer a conexão? Porque é um DAO, né? É um padrão que vai no banco de dados e me monta um objeto, né? No caso aqui é o objeto perfil. Beleza, então estou estendendo a classe conexão com o banco de dados, né? E além de estender essa classe conexão com o banco de dados, eu vou implementar, né? Eu vou implementar uma interface. Implementes quem? Interface DAO. Perdão, eu acho que eu cliquei aqui alguma coisa errada. Botei maiúsculo. Interface DAO, certo? Quando a gente vai implementar uma interface, o que obrigatoriamente a gente tem que fazer, né? A gente tem que construir, né? Implementar os métodos que estão naquela interface. No caso lá, salvar, deletar, buscar por ID, atualizar e listar todos. Então eu vou, de maneira automática, né? Clicar aqui e ele vai criar digamos assim, uma implementação dele, automática, né? Claro que eu vou deletar essa implementação e vou criar a implementação correta aqui. O que aconteceu? Ele automaticamente gerou, né, 4 métodos: salvar, deletar, buscar por ID, atualizar e listar todos. É 4 mesmo? Não, perdão, é 5, né? Por que ele criou 5? Porque eu tenho lá na minha interface. Deixa eu salvar. Interface DAO, 5 métodos, né? Que a gente considera básicos, né? Para trabalhar com o banco de dados, né? Para trabalhar com dados lá do banco de dados. Então ele, de fato, falou para mim: Ivan, você precisa implementar todos esses métodos aqui, né? Com essa assinatura. O que eu vou fazer? Eu vou deletar aqui a questão do que ele implementou, né? Só deletar. No primeiro aqui, ó. Quem vai escrever o código aqui sou eu, né? Respeitando a assinatura do método que foi definido na interface. O nosso primeiro método é salvar. Qual o objetivo desse método aqui, né? Salvar alguma coisa, no caso, perfil, no banco de dados. Então, eu vou instanciar, né? Eu vou criar um objeto perfil, né? Vou setar os parâmetros, vou setar lá
o código, vou setar lá o nome do perfil, vou setar a descrição, né? Vou setar esses parâmetros e enviar aqui para esse método, né? Invocar esse método e enviar esse objeto aqui, né? Esse objeto perfil que foi criado, né? Enviar para aqui e ele tem a função de ir lá no banco de dados e fazer a persistência, né? Salvar esse objeto que eu passei aqui como parâmetro, né? Para esse método aqui. Só que o objeto que eu quero salvar com esse DAO aqui é um perfil, né? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dizer que esse objeto aqui que eu estou recebendo é um perfil, né? Então, como é que eu faço isso? Eu pego perfil, né? A classe perfil, perdão. Cadê a classe perfil? A gente criou a classe perfil? Criamos sim. Não é perfil DAO, é perfil. Criamos sim. Ele está no pacote entidades. Vamos importar aqui. Por que eu tenho que importar? Porque ele está em pacotes diferentes, né? Ele não está no mesmo pacote. Eu estou trabalhando aqui no pacote de persistência e ele está lá no pacote de entidades. Então, eu tive que, importar esse perfil. E eu vou chamar aqui de perfil, né? Preciso fazer new? Não, não preciso fazer new. Por que eu não preciso fazer new, né? Porque este objeto que eu estou recebendo aqui, ele já foi criado, né? Eu estou recebendo uma referência, né? Ele já foi criado, já foi instanciado, já foi setado os parâmetros dele, né? Os atributos dele. E aí eu estou recebendo ele de maneira completa, de maneira completa, em tese, né? Tipo assim, você pode não setar algumas coisas e a gente tem que criar algumas validações, né? Mas de um modo geral eu estaria recebendo esse objeto já instanciado em memória completo, né? Então essa entidade aqui, esse perfil aqui, eu vou dizer que esse cara que eu estou recebendo, que é essa entidade, né, é do tipo perfil, né? Eu estou sinalizando. Só que eu tenho que fazer um cast. O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que esse cara aqui é do tipo perfil, né? Eu estou falando que esta entidade que eu estou recebendo aqui, né, esse cara aqui que eu estou recebendo como parâmetro, é um perfil. E aí eu botei aqui nessa variável, né? Eu simplesmente fiz um cast, né? Eu peguei, o objeto que eu estou recebendo é um perfil. Já estou claramente dizendo que é um perfil. Quando eu digo isso, né, eu posso setar todos os parâmetros. Não vou setar porque, a princípio, eu recebo ele setado, né? Não é o objetivo do salvar ficar setando parâmetros, né? Segunda coisa que eu preciso fazer, como é que eu faço para inserir alguma coisa em um banco de dados relacional? Qual é o comando SQL que eu utilizo para setar alguma coisa dentro de um banco de dados? É um DML, né? É um Data Manipulation, é um comando, né? É um SQL, não é Java, é insert, né? Não é isso, né? Toda vez que eu vou inserir alguma coisa dentro de um banco de dados, eu não utilizo um insert, certo? Então, insert into. Qual é a tabela que vai receber esse objeto? Perfil, né? A gente já tinha criado, né? Perfil. E quais parâmetros eu quero preencher, né? O primeiro parâmetro é o código, né? Que é uma coluna. O segundo parâmetro... perdão. Acho que eu botei aqui mais. O segundo parâmetro é o nome, certo? O terceiro parâmetro é a descrição. Isso eu estou botando exatamente como que está lá no banco, né? Se a gente for ver a classe lá que criou o banco, deixa eu até mostrar para vocês, para mim, build de tabelas, né? Então eu estou inserindo dados, no caso perfil, nessa tabela aqui. Então ela tem uma coluna chamada código, nome, descrição e só, né? Então, beleza. Então, descrição. Beleza? Tá, aí eu tenho aqui um fechamento de parêntese, perdão. Se bem que eu não precisava, eu posso fazer isso aqui, perdão. Que é para facilitar aqui a vida. Que é uma string. Né? Certinho. E aqui, aí mais. Deixa só um espacinho para facilitar aqui. Nome, descrição. Tá, esqueci a vírgula. Né? Vírgula, vírgula. Aí o último campo não tem vírgula. E aí eu fecho o tal do parêntese. Comando SQL, né? Nada mais que values, né? Esse values
que a gente está colocando aqui são parâmetros que o objeto aqui já foi setado, né? Então, no caso aqui vão ter 3 parâmetros. Então, eu vou colocar 3 interrogas. Interroga, vírgula, interroga, vírgula, interroga, né? Exatamente como está aqui. Eu vou deixar que o Java, né, através do prepare statement, monte para mim, continue a formatação do SQL para mim, né? Existe essa opção também. Então, deixa eu só montar aqui de maneira bonitinha. Deixa eu ver, código, só confirma nome, descrição, não precisa do parênteses. Aí eu fecho aqui o parênteses, aí tem o values, e aí o valores. Primeiro asterisco, segunda asterisco não, é interrogação, segunda interrogação, terceira interrogação, e fecho aqui. E esse cara aqui não precisa, porque eu já tenho ali. Eu vou chamar essa string de SQL, né? Uma string SQL. String, opa, maiúsculo, perdão. SQL. String SQL é insert into perfil, né? Inserindo perfil, código, nome, tal, values. Esses 3 asteriscos, e tá faltando aqui o daqui e o daqui, certo? O ponto e vírgula do SQL e o ponto e vírgula da string. Então eu tenho uma string que, a princípio, faz o tal do insert, né? Nada mais é, o insert into, e esses valores aqui eu vou pedir para o prepare statement, que é aquele montar para mim, né? Então eu vou criar aqui mais um prepare statement dentro do meu método, né? Prepare statement. Esse prepare statement é do pacote Java SQL, né? Está aqui importado. Eu vou criar uma variável aqui. Prepare statement. Conexão. De onde é essa conexão? Lá de cima, né? Da conexão que eu herdei. Então, existe lá uma variável chamada conexão, lá no conexão de banco de dados. Conexão.prepare statement. Prepare statement. E aí eu passo o SQL. Cadê? Opa, perdão. Não funcionou o tal do contrabar, funcionou aqui agora. E eu passo a string SQL, que eu montei ali, né? Só que eu preciso dizer para o prepare statement que esse aqui é o objeto que eu recebi, né? Que eu transformei ele aqui. Que esse primeiro campo aqui significa o código, né? O segundo campo aqui, minha segunda interrogação, significa o nome. E meu terceiro interrogação significa a descrição, né? O meu código é integer, né? É integer lá na tabela. Aqui, ó. O restante tudo é baixar, os demais atributos. Então, o que eu vou dizer para o meu prepare statement? Prepare statement, que é meu objeto aqui, ó. Esse cara aqui. Perdão. Prepare statement. Set int, né, que é números. Você vai pegar o valor, né, do primeiro interrogação aqui, ó, desse primeiro interrogação, esse aqui, ó, 01, esse é a primeira interrogação, e você vai colocar o objeto que eu tenho aqui, né, montado, que é o perfil, ponto, perdão, get é para trazer, get código. Prepare statement, que é esse cara aqui, stm, ponto, set string, né, que é o tal do varchar lá. O segundo interrogação, essa segunda interrogação aqui, perdão, 2. Essa segunda interrogação aqui, ó, que eu sinalizei lá no SQL aqui, que eu te passei, essa segunda interrogação você vai colocar o perfil get, perfil, né, perdão, perfil, ponto, get nome, certo? Prepare statement, ponto, set string. A terceira interrogação, você vai colocar perfil, ponto, descrição.
Eu botei 7 novamente, perdão. Get, descrição. Aí eu não passo nada, porque eu tô get, né? Tô buscando. Alt Shift F para formatar. Então, beleza, né? Meu método salvar, né? Eu recebo um objeto para salvar ele, persistir no banco de dados. Eu faço um cache, né? Eu transformo esse objeto, essa entidade que eu recebi, né? Esse objeto aqui, em um perfil, né? E coloco essa transformação dentro de uma variável que é do tipo perfil, né? Essa variável aqui é do tipo perfil. Eu peguei o que eu recebi e simplesmente fiz o cache. E aí eu criei uma string SQL, ó, insert int perfil, código, nome, descrição, values. Primeira interrogação, segunda interrogação, terceira interrogação. Criei lá o nosso prepare state, que é o cara que vai organizar, preparar, que vai formatar a minha conexão com o banco de dados, que vai definir como que ele vai inserir lá no banco de dados, né? E joguei a string. E eu falei, olha, prepare state. Dentro dessa string eu tenho 3 interrogações. A primeira você vai colocar o código, a segunda você vai colocar o nome e a terceira você vai colocar a descrição, certo? Então, de fato, eu estou falando, ó, insert é tudo isso aqui. Estou montando um SQL. Assim que eu montei que eu formatei, que eu montei essa instrução SQL, eu peço para ele executar, né? Prepare statement. Executa esse negócio. Né? Mandei ele executar esse negócio. Senhores, está faltando alguma coisa aqui? Verdadeiro ou falso? Olhem para o código, só o método salvar, né? E só esse método aqui, e verifique se está faltando alguma coisa. Senhores? Faltando fechar a conexão? Eu abri a conexão? Onde eu abri a conexão? Sim. Né? Aqui eu estou preparando, né? Aqui eu estou formatando, eu estou dizendo, prepare-se, dá uma organizada nesse código, nesse SQL aqui. Mas eu abri a conexão, como é que eu faço para abrir uma conexão, né? Eu posso abrir aqui, eu primeiro crio o cache, só para facilitar, né? Deixa eu só comentar, que aí depois vocês, se bem que eu já falei, né? Cache de perfil, né? De entidade. Eu estou transformando... Senhores, que isso? Transformando entidade, né, que é um objeto que eu estou recebendo, em perfil, né, que é o que eu quero tratar aqui com esse DAO. Né, o objetivo aqui desse DAO é tratar perfil, né, transformando. A segunda coisa, montagem da string do SQL, né, montando o SQL, né, aí eu crio uma string. Agora eu vou abrir a conexão com o banco de dados, né, abrir conexão com banco de dados. Como é que eu faço para abrir? Eu já tenho um método, né? Eu não tenho que criar mais isso. Então é conectar, né? Eu simplesmente só invoco o método, né? Conectar. Assim que eu faço, que invoco o método, ele abre a conexão, beleza. Aí eu faço o prepare state para organizar meu código lá em cima. Digo para o prepare state, ó, cidadão, a primeira interrogação é isso aqui, a segunda interrogação é isso aqui, a terceira interrogação... E à medida que eu tivesse mais colunas aqui, eu ia incrementando aqui o número de interrogações, certo? Então, simplesmente eu ia só incrementando aqui, certo? Lembrando que toda vez que eu for definir inteiro, eu uso int, string e init, e a gente tem outros tipos lá, data, enfim. A gente vai passar por vários tipos de set aqui dentro do prepare statement. Né? Agora eu falo execute, aí ele vai tentar executar esse negócio lá, depois que eu executo, eu tenho que fazer o commit, né? O que é o commit? Conexão. Eu garanto que o que eu fiz tem que estar persistido para todas as demais sessões, né? Para todo mundo agora está valendo. Então eu faço o commit, né? Commit da instrução SQL que eu executei. Comitou, aí eu fecho, né? Tem um método lá que é para fechar. Qual é o nome do método que fecha a conexão? Desconectar, né? Então eu invoco o método desconectar. Pronto, né? Abri a conexão, preparei, executei, comitei e desconectei, né? Então tá aqui o nosso método
Alt, Shift, F. Salvei. Professor, Pode falar. pra que é o commit mesmo? Pode explicar de novo? Commit é o seguinte, né? Naturalmente, né, a gente tem transações dentro do banco de dados. O que é transações dentro do banco de dados? Ou ela acontece de maneira atômica. O que é atômica? Faz tudo, né? E aí eu confirmo, né? Que quando a gente abre a conexão com o banco de dados, então abrir a conexão, eu tenho um usuário lá, no caso aqui, no caso o usuário é o SA, né? No caso do MySQL lá, se eu não me engano, é o admin, eu não sei qual é o usuário padrão lá. Mas vamos supor que eu estou usuário. E o banco de dados ele é acessado por várias pessoas, né? Não é só eu que estou acessando o banco de dados, não é só eu que estou inserindo. Tem outras pessoas trabalhando também no banco de dados. Então, aquela sessão que foi aberta por mim, eu estou executando, então ele vai fazer um insert aqui, ó. Insert, do perfil, código e tal, e os valores que a gente passou aqui que chegou aqui através do objeto. Na verdade, chegou esses objetos, eu citei e mandei executar. Beleza. No console do banco de dados, eu posso dizer assim, terminei de executar, né? No caso é um F5, né? Eu executo lá no console, é um F5. Executei. Só que eu me enganei, né? O valor que eu setei aqui no objeto estava errado. Tipo assim, às vezes eu posso fazer um del lá e eu me enganei. Eu não quero que aquilo seja confirmado, né? O commit é, digamos assim, executa. Será que eu errei alguma coisa? Né? Se eu errei, o que eu vou fazer? Eu não vou commitar, né? Eu não vou confirmar, né? Eu simplesmente, apesar de eu ter executado aqui, eu tenho que fazer o commit para, de fato, confirmar e aquela mudança valer para todo mundo, né? Eu posso fazer isso aqui, ó, rollback. O que é o rollback aqui nesse caso? Eu terminei de executar, só que eu achei assim, nossa, essa transação que eu fiz aqui não foi boa, eu deletei alguma coisa, eu modifiquei algum valor, por exemplo, um exemplo até banal, né? Mas eu alterei o saldo de uma conta corrente lá, né? E erroneamente, né? Então eu executei e eu posso fazer o consult aqui, eu posso consultar antes de dar o rollback. E eu posso fazer um select aqui, né? Após executar, eu posso fazer um select e consultar o saldo. E aí eu percebi que eu fiz uma coisa errada dentro do banco, né? Aí eu venho aqui, conexão, rollback. Quando eu falo rollback, ele desfaz tudo que foi feito aqui. Esse insert é desfeito, né? Ele rotaciona, ele volta o estado anterior, né? E até esse momento aqui, essa modificação, ela vale para a minha sessão, para o meu usuário, né? Eu estou logado lá como SA, como root ou como qualquer outra coisa, ela tá sendo válida essa modificação, esse insert aqui, né? Se alguém lá fizer um select, antes de eu fizer o commit aqui, não vai aparecer essa informação aqui, né? Não vai aparecer esse perfil que foi criado, que foi executada nesta linha aqui, nesse ponto aqui, né? Quando eu faço o commit, né? Primeiro, eu valido, né? Eu falo assim, agora persistiu, não tem mais volta, acabou, né? Só o backup agora, só fazer um backup lá do banco e retornar o backup. Eu commitei e a partir desse momento, qualquer outro usuário que faça um select dentro do banco, né? Ele vai ver esse perfil que eu salvei aqui, né? Então o commit ele serve para uma confirmação, né? Tanto para confirmar como para mim dar o rollback, né? Fazer assim, não quero mais essa mudança aqui, foi de maneira errônea. Expliquei de maneira correta ou ficou alguma dúvida? Consegui entender. Beleza, né? Então, isso é uma segurança de sessão, né? O que é uma segurança de sessão? O dado só é persistido para todos os demais usuários quando eu faço o commit. Até então, ele está na minha sessão, né? No meu usuário ali, eu consigo fazer o select e ver, mas o outro usuário que acessar a mesma tabela e fizer um select naquela tabela não vai enxergar o perfil novo criado, beleza? Então o commit é só uma confirmação e aí eu venho e desconecto, beleza? Alguém está com o áudio aberto aí. Beleza? Certo, senhores? Vamos testar esse negócio? Só para desencargo. Eu tenho uma classe de teste de conexão aqui, mas eu vou criar uma outra só para não ficar esse monte de coisa que a gente testou um monte de situações, né? Só lembrando, abrir o banco, faz o que tem que ser feito, comita e desconecta, né? No caso aqui. Vai ter situações em que eu não vou precisar fazer o commit, principalmente em select. Select a gente não faz commit, né? Porque eu não estou modificando nada. Mas vou criar uma classe aqui só para,
no pacote persistência, classe Java, eu vou criar testa insert. Eu vou testar um insert aí, certo? Testa insert. Tirar esse perfil aqui. Public static void man. Vamos ver aí, ó. Funcionou o tal do contra-barra de espaço aqui no NetBeans, rapaz. Beleza. Então eu vou criar. Primeira coisa, o objetivo desse teste aqui é inserir alguma coisa dentro da minha tabela lá, perfil, né? Inserir um perfil dentro da minha tabela perfil. Eu tenho uma tabela, eu quero persistir um objeto do tipo perfil, né? Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é criar um objeto, né? Como é que eu crio um objeto do tipo perfil? New perfil. New perfil. Por que ele não está me apresentando aqui? Porque ele não está no mesmo pacote. Eu não quero esse DAO assim, nadão. Eu quero perfil. Ele vai importar, porque não está no mesmo pacote. Beleza, está aqui, ó. Portou perfil. Só que volta aqui. O objeto já está em memória, né? Ele está lá na memória da máquina virtual. E simplesmente eu vou passar uma referência para ele, né? Perfil. Passando uma referência para ele, uma variável para ele. Este ato aqui, ó, cria um perfil, certo? Ele instancia um objeto da classe perfil. Então agora eu tenho um perfil em branco. Primeira coisa que eu vou fazer, perfil, ponto, set. Isso aqui é um preenchimento de para não gerar conflito, eu vou botar o 201. Eu acho que a gente estava criando. Deixa eu ver como é que tá a tabela lá que a gente criou por padrão. Só um minuto. A gente criou 101, 102 e 103. Vou botar o 200, que aí eu já não gero conflito nenhum com isso aqui. Perfil. Ponto 7 nome, eu vou colocar aqui o cara super mega poderoso, root. E perfil 7 descrição. Super usuários. Super. Ele tá faltando aspas lá, né? Nesse. Top. Qualquer coisa aqui. Tá faltando aspas aqui. Não é isso? Que ia falar? Ia falar que você colocou o get mesmo, Santos. Perdão, exatamente também. Obrigado. Ainda bem que vocês estão. Gostei de ver. Beleza. Tenho o meu perfil. Geralmente, esse perfil não é montado dessa forma, né? Inclusive, eu já até falei para vocês. Esse perfil é montado dentro de um formulário, né? O usuário preenche lá um formulário, uma tela, né? Que a gente vai... Assim que a gente acabar aqui a questão de banco de dados, a gente vai criar telas que vão ser preenchidas pelo usuário, né? E depois eu vou refatorar esse código aqui de tal forma que isso aqui seja incremental, né? Que eu não preciso ficar acertando os códigos, né? Que o banco, de maneira automática, a tabela de maneira automática, vai incrementando e aí faça a questão do controle de chave, né? Sem que eu precise ficar digitando aqui o código, né? O código fica de maneira incremental. Beleza, agora eu tenho aqui meu usuário. Qual é o objetivo? Jogar esse usuário dentro do banco, né? Salvar esse usuário no banco, né? Persistir esse usuário, né? Então, para me persistir um usuário, eu tenho que ter um DAO, né? Um Data Access Object. Um Data Access Object digamos assim, feito em função do perfil, né? Então, eu tenho lá o Data DAO, perfil DAO, né? Perfil DAO. Perfil DAO, eu vou chamar perfil DAO, minúsculo aqui. Vou botar maiúsculo só para facilitar a leitura. Igual new perfil DAO. Pronto, tá aqui, né? Eu tenho minha classe que é responsável. Eu vou entregar, né, para ela e ela se vira lá com o banco de dados. Abre conexão, se veja lá qual é o banco. Até aqui, ó, eu não sei quem é o banco. Essa aplicação, ela não sabe qual é o banco, ela não sabe tabelas, ela não sabe SQL, ela não sabe nada. Simplesmente ela vai passar. Então, eu vou pegar o perfil DAO, né, que é o objeto que eu criei, ponto, salvar. Cadê salvar? E eu tenho que passar um objeto. Qual é o objeto que eu vou passar? Perfil.
Ctrl S. Por que que está... Ah, tá. Lembrou do throws lá? Ela vai dizer aqui também do throws. Aí eu adicionar a cláusula throws. Aqui, ó. Foi adicionado aqui o throws. Ponto salvar. Deixa eu ver aqui. Beleza. Sem erros. Sem erros. Alt Shift F. Beleza. Existe como eu consultar, né? Se... Vamos abrir... Não, depois a gente abre o console lá. Então eu vou executar esse cara aqui. E eu espero que ele salve esse perfil que foi criado dentro do banco de dados. Então vamos lá. Cadê? Executando. O que aconteceu aqui, né? Eu não botei nenhum print, nada. Então ele simplesmente executou lá. Né? Aqui, ó. Vou dar um zoom aqui. Então ele simplesmente executou e beleza. Né? Parou. Não deu erro algum. Voltando aqui. O que acontece? Se eu executar novamente esse código, o que vai acontecer? Vai dar erro, que já existe. Porque essa chave aqui, ó, né, não é a chave primária, né? Então já existe o cara, essa coluna pode ser duplicada, né, apesar de ser incoerente, né? Essa também pode ser duplicada, apesar também de ser incoerente, mas se essa aqui for duplicada, que é a chave da tabela, né, isso vai gerar um erro de chave primária, né, um erro de constraint. Então eu vou executar novamente só para vocês verificarem o erro. Olha só, Ctrl mais... E aqui eu estou violando a integridade da constraint, né? Tem que ser única, né? Então, neste contexto, em função desse erro, eu garanto para vocês que foi inserido, né? Na tabela perfil lá o usuário, né? Beleza? Então, a princípio, está funcionando corretamente, né? Para mim ter certeza ainda que se foi ou não incluído, eu posso abrir o console lá, né? Eu posso abrir o console. Todo mundo lembra da aula do console lá do SQL? Sim. Lembra, né? Então, deixa eu ver se onde é que eu salvei esse console. Como é que eu abro o console do HSQL? Né? Eu compartilhei com vocês um zipado, né? Que é o HSQL completo, né? E aí eu tenho aqui na pasta bin esse Run Manage Swing. E eu entro aqui e ele abre essa tela aqui para mim. Deixa eu zoom aqui, senão fica para vocês aí. Eu fiz uma conexão recente, né? Vamos ver se ele salvou aqui para mim. Salvou, mas o que ele não salvou aqui para mim? Né? Ele não salvou isso aqui, ó. Só que eu vou ser esperto, eu vou copiar isso aqui. Isso é um bug, né? Um bug do console. Eu vou copiar isso aqui para não ter que copiar tudo isso aqui, né? A partir do file 2 pontos, né? Eu copio, Ctrl C. E aí eu mudo aqui, ó. Porque isso aqui é in memory. A gente está usando standalone. Aí o que ele fez? Apagou aqui. Então, só vim aqui, Ctrl V. Isso aqui é um bug, então é normal. Tá ok. E aí eu tenho aqui dentro desse console a tabela perfil, né, e a tabela usuário. Então vamos ver se de fato aquele usuário foi salvo aqui. Select asterisco from perfil. Execute. Olha aqui, aí eu tinha a gente já tinha, né, inserido lá no build inicial, né, o 101, o 102, o 103 e agora o 201, que é o super usuário top, né? Então tá aqui o 201. Então, de fato, a aplicação ela instanciou um objeto, né, setou lá os parâmetros, entregou para alguém, né, que esse alguém era o perfil DAO, e esse alguém se virou e salvou lá no banco, né? Para a aplicação, ela entende que basta entregar para o DAO e o DAO ele se vira, ele vai lá e salva, ele vai lá e muda, ele vai lá e busca o que eu quero, ele vai lá e busca a lista que eu quero, né? Enfim, o DAO é o cara que vai ser responsável pelo acesso de objetos no banco, né? Então tá aqui o root de fato cadastrado. Então eu vou só fechar isso aqui, tirar o zoom. E vamos voltar aqui no nosso NetBeans. Senhores, fizemos aqui apenas o primeiro método do nosso perfil DAO, né? Opa, voltando aqui, tá aqui, né? Que é o salvar.
O deletar é similar, só que o comando é delete, né? Primeiro passo que eu tenho que fazer aqui nesse método deletar. Falem, senhores. O que eu tenho que fazer aqui primeiro, né? Eu estou recebendo uma entidade, né? Um objeto do tipo que foi colocado dentro de uma variável chamada entidade. O que eu tenho que fazer? Fazer o cast, né? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Como é que eu transformo essa entidade em um perfil? Né? É uma entidade montada, né? É uma entidade completa, é uma entidade que já está em memória, né? Que já está perfeita. Então, eu simplesmente crio uma variável, né? Perfil, é o mesmo que está lá em cima, né? Perfil, criei essa variável aqui, ó, que é do tipo perfil, né? E o que eu vou atribuir a essa variável, né? Eu vou atribuir uma entidade. Que entidade é essa? Essa entidade que eu estou recebendo aqui, né? Eu estou recebendo essa entidade aqui. Essa entidade que é do tipo objeto. E aí, essa entidade, eu vou transformar ela em um perfil. Eu vou fazer um cast. Então, perfil aqui. É assim que a gente transformou. Então, a gente transformou a entidade em um perfil e jogou esse negócio dentro de uma variável que é do tipo perfil, né? Esse cara aqui, essa variável que é do tipo perfil. Beleza? Segundo passo. O que eu tenho que fazer é montar a string, né? Então, eu vou montar uma string que, no caso, vai fazer o delete, SQL. Então, montei aqui a minha string, que é do tipo delete. Como é que eu deleto alguma coisa dentro do banco de dados? Como é que faz o comando SQL para deletar? Quando eu quero deletar uma linha, né? Uma linha lá na tabela, né? Eu quero deletar essa linha aqui, que foi criada lá, a da linha 200 e... Como é que eu faço para deletar, senhores? Delete from. Delete, né? Delete from. Delete from quem? Perfil, né? Que é o nome da nossa tabela. Eu tenho que, quando eu falo delete from perfil, dessa forma aqui, todas as linhas vão ser deletadas? Verdadeiro ou falso? Sim. Verdadeiro, né? Todas as linhas, se eu colocar delete from perfil, todas as linhas da minha tabela perfil serão deletadas, né? Deletadas, apagadas. Isso não quer dizer que a tabela vai deixar de existir. Ela simplesmente vai ficar limpa, né? Vai deletar. Se tiver 1000 linhas, vai deletar 1000 linhas. Então eu tenho que colocar uma cláusula, né? Que limite essa deleção, né? Limite esse delete, né? E no caso aqui eu quero deletar exatamente o objeto que eu passei, né? Então, qual é o objeto que eu passei aqui? Eu passei um objeto. Então, o where, né? Que é onde eu quero limitar. O where ID, né? No caso aqui não é ID, é código, né? Por que eu estou falando código, né? Porque, olha só, a coluna que identifica, né? Um objeto do outro, uma linha do outro, é código, né? Então, código igual o quê? Né? Lembra do interrogação? Eu vou colocar interrogação novamente, né? Que aí eu vou dizer para ele, ó, se vira aí nos 30, né? Por que o string está com problema? Beleza, montei a string, né? E agora eu tenho que... qual o próximo passo? Cast, né? Isso aqui é o cast, né? Perdão. String SQL, montagem da string SQL. Eu preciso fazer algum tipo de conexão com o banco? Sim. Sim, né? String SQL. Preciso. Então, para mim fazer a conexão com o banco de dados, eu nem vou falar. Eu vou simplesmente invocar o método. Já está pronto. Invoquei o método. Né? Vou criar um prepare statement, né? Que é para organizar o meu SQL, né? Para me formatar o meu SQL. Então, prepare statement, PSTM, e senhores, PSTM. Toda vez que eu faço dentro de um método, isso aqui não é igual a isso aqui, certo? Igual em termos de variável. Então, o que é executado dentro do método não é comum a todos os métodos. Ele é exclusivo dentro do método, certo? Então, eu estou usando esse PSTM aqui dentro do método deletar. Então, esse objeto aqui é exclusivo dentro desse contexto deste método aqui, né? Por isso que eu posso usar várias vezes o mesmo nome, né? Sem problema nenhum, certo? Conexão igual conexão
ponto prepare statement. Prepare statement passa para um string que é a própria SQL. É a mesma coisa, o SQL aqui deste método, né? No caso, deletar, que é esse cara aqui. Eu vou dizer para o prepare statement, senhores, PSTM, que é o nosso objeto, ponto. setInt. O que é o setInt? Eu preciso dizer que essa interrogação aqui, né? Que é a interrogação número 1, que aparece lá no meu SQL, essa interrogação 01, que aparece no meu SQL, ela tem que ser o quê? O ID, né? No caso, o ID não é o ID aqui porque na minha tabela é código, né? Mas ela tem que ser o código deste cara que eu passei, certo? Todo mundo entendeu que aqui eu tenho que botar o identificador, né? A cláusula espera que seja o código. Vamos botar aqui, ó. Eu quero deletar esta linha aqui, né? Então, a cláusula ela vai esperar que o código do perfil seja 111, porque eu quero deletar essa linha aqui, né? Se eu quisesse deletar 103, eu ia colocar o código do perfil aqui, né? Então, 103. Então, essa cláusula aqui, ela espera o nome do código, o número do código, né? Então, eu vou pegar o objeto que eu passei, que eu recebi, né? O parâmetro, que eu converti ele aqui, perfil, ponto, get, código. Aqui, Alt, Shift, F, organizando meu código. Então, deletar, eu tenho outra interrogação? Não, eu só tenho essa aqui. Então, ele vai colocar aqui, se eu quiser deletar o 101, vai colocar o 101, se eu quiser deletar o 102, vai colocar o 102. E assim por sequência, né? Beleza? Abri conexão, preparei o SQL, disse para ele que a interrogação lá do meu código é o perfil, é o código do perfil do objeto recebido. O que eu tenho que fazer agora? Comitar. Eu preciso executar, não? Eu só comito, eu não executei, eu só comitar é a confirmação de uma execução, né? Ó, eu primeiro executo, né? PSTM ponto execute, né? Executei. Até então, essa modificação, esse delete aqui, ó, deletei uma coisa que eu não deveria deletar. Esse delete que eu estou passando, executando no código, ele vale para mim, o cara que está logado, a aplicação que está logada, beleza. Conexão, senhora, por favor, venha cá, commit. Aí agora vale para todo mundo, certo? E ainda tenho a chance, que é o que eu falei, eu tenho a chance de fazer isso aqui, rollback. Aí aquilo que foi deletado, ele volta, né? Se eu deletei o 101, ele volta o 101 de volta para a tabela, certo? Mas no objetivo aqui de fato, na aplicação é o rollback. É o commit, perdão. Então, eu executei, commit e fechar a conexão com o banco de dados. Como é que eu faço? Fechar, tem um comando aqui, o nome aqui, desconectar. Beleza? Tranquilos? Tranquilo. Agora eu vou salvar aqui. O que eu vou fazer com aquele método lá de insert? E eu não inseri aqui, né? Agora eu vou deletar, né? Eu inseri, né? Eu mandei salvar. Só que agora, se eu mandar salvar de novo, ele vai dizer que já existe, né? Então, o que eu vou fazer? Primeiro eu vou deletar. Perfil. DAO. O DAO vai lá e deleta esse objeto aqui. Qual objeto? Perfil. Ele vai deletar o root, né? E aí eu não vou inserir de novo, não. Só para... Beleza? Eu vou... Como ele já existe lá no nosso banco, eu vou deletar ele. Quando eu executar esse nosso teste aqui, ele vai excluir lá o nosso perfil, que é o root, né? Esse 201 aqui. Então, vamos executar. Novamente, né? Voltando aqui. A princípio, né? Executou, né? Eu não dei um feedback aqui para o usuário. Na aplicação, geralmente, a gente coloca um feedback, uma telinha deletado com sucesso, enfim, né? Ou se não, antes de deletar, a gente joga um pop-up na tela e fala assim, você tem certeza que vai deletar,
que quer apagar tal perfil, né? Aí se ele apertar OK, vai lá e deleta novamente. Mas isso aqui é só para entender a questão do DAO, então depois a gente vai refatorando o código e melhorando isso aqui, beleza? Se eu executar de novo, o que vai acontecer? Dessa forma aqui. Vai dar erro? Vai dar erro? Ele vai achar alguém com ID? Não. Quando eu dou delete, ele não vai deletar nada, né? Eu acho que não vai dar erro. Vamos executar. Não vai dar erro por quê? Né? Ele não vai achar o cara que tem o 100, no caso o 201, né? Não tem. Vamos confirmar lá no console, só para... Cadê o meu console? Tá aqui. Vamos lá, entrar no console de novo. Ah, não acredito que eu vou ter que copiar isso aqui tudo. O que acontece? Ele não, quando eu coloco aqui o perfil salvo, né, da configuração, ele não coloca aqui para mim em standalone, né? Aí quando eu coloco lá em standalone, ele apaga aqui embaixo. Aí o que eu faço? Copio todo aquele caminho lá, né? Porque todo mundo tá enxergando, tá pequeno, né? Deixa eu dar um zoom aqui, mais maior aqui. Beleza, né? A princípio, a gente só deletou. Então, select asterisco from perfil. Execute. Ali, o 102 não está, certo? 201 root, né? Então, vamos voltar lá na nossa aplicação. De fato, o deletar funcionou também, certo? Beleza? O insert e o deletar estão ok. Tranquilos? Tranquilo. Beleza. Senhores, à medida que se tiver alguma dúvida aí, é só falar. Não fiquem... Fala assim, professor, o senhor está muito rápido, enfim. Nosso próximo método de 5, né? Nós fizemos o insert, salvar, né? No caso. O deletar. O nosso próximo é buscar um objeto no banco por ID. Eu vou passar um ID, né? O ID mesmo, não vou passar o objeto inteiro. Eu vou passar o ID, que é o identificador, né? Que no caso aqui é código. Mas eu vou deixar como ID, como sendo identificador aqui na assinatura do método. E ele vai me devolver um objeto, né? Senhores, por que o método aqui está vermelho? Porque ele é um object. Não é por isso. Ele é um objeto. Não, ele espera um retorno, né? Perdão, desculpa, eu cortei, né? Este método, ele passa um parâmetro, né? E quando outro objeto invoca esse método, ele vai passar um parâmetro, que é o identificador, né? E ele espera um retorno, né? Ele espera algo de retorno. Então, ele está falando assim, olha, você não colocou o retorno, né? Missing return. Ou seja, você não setou o retorno aqui. Então, de cara aqui, eu vou retornar, né? Return. Todo método, quando ele pede um retorno, você tem que botar o return, né? Então, nulo, né? Retorna nulo. Então, quando eu coloquei retorno nulo, eu estou retornando nada, né? Mas eu estou retornando alguma coisa. O nulo é o nada, mas tenta imaginar o vácuo, né? Mas eu estou retornando alguma coisa. Então, ele já saiu o alarme, né? Então, ele estava reclamando da falta desse retorno, porque você, na assinatura do método, disse que vai retornar um objeto, né? Beleza? Beleza. Neste caso, como é que eu faço para transformar esse objeto aqui em um perfil nesse objeto? A pergunta é, perfil é um objeto? Eu preciso fazer alguma transformação no que que eu recebo aqui nesse método? Não, né? Eu só preciso transformar o que eu mando. E o que eu mando é um objeto. Então, não tipo assim, no que o método recebe, eu não preciso transformar, fazer cache. No que eu vou responder, é um objeto, né? Então, não preciso fazer cache aqui igual eu fiz aqui, ó. Não preciso fazer cache aqui, porque o perfil é um objeto. Então, eu já vou para o próximo passo, né? Que é a montagem da string. Como é que eu faço para montar a string? De buscar por ID. String SQL. Senhores, vamos lá. E como é que eu faço para consultar alguma coisa, né? Select, né? Verdadeiro? Sim. Select. Eu quero buscar o objeto inteiro ou parte dele?
Parte dele. Parte? Eu quero como resultado uma parte do objeto, ou eu passo partes de objeto e quero o objeto inteiro. Ah, entendo. Eu quero o objeto inteiro, né? Quando a gente quer o objeto inteiro, a gente fala asterisco, né? Tudo, né, do objeto. From, eu não quero só o ID, eu não quero só o nome, eu não quero só a descrição, eu quero tudo, né? Então o asterisco aqui está me dizendo tudo, certo? Select asterisco from perfil, né? Perfil. Eu preciso botar alguma cláusula que diga que é aquele objeto, né? Aquele objeto em específico. Eu preciso, né? Então o ele é é o que vai me restringir, né? Código é o código, né? O nome da coluna, né? O como da coluna vai ser qual, né? Eu não sei. Eu vou pedir para o prepare statement resolver para mim, certo? Senhores, acho que pode desligar o som aí, senão vai ficar. Obrigado. Bom, beleza. Então ele vai me retornar aqui esse comando aqui vai me retornar um perfil específico dependendo do ID que eu passo aqui. Nesse caso, o ID vai ser esse carinha aqui, certo? Esse cidadão aqui. Então, o que eu tenho que fazer? O tal do prepare statement, né? Que é o nosso segundo passo aqui, né? Primeiro monta string, depois agora prepare statement. Eu vou até copiar, senhores, para facilitar. Vocês já viram eu escrevendo esse prepare statement várias vezes, né? E nesse prepare statement, eu não conectei, né? Vamos conectar também. Só copiando. Então, eu fiz a conexão. Prepare statement. Estou dizendo para o prepare statement que aqui ele interroga lá, né? Ponto. Cadê o interroga? Set int, né? E aqui ele interroga ali, que é aquele primeiro interroga ali, que é os 1, é o ID que eu passei, certo? Esse ID aqui, ó, que eu estou recebendo, ele vai colocar aqui, ó, nesse cara aqui. Beleza? Senhores, eu poderia fazer isso aqui também, ó, nada impede, certo? Fechar aqui e colocar aqui ID. Beleza? Só que eu tenho que botar o mais, perdão. Certo? Poderia estar aqui fazendo isso aqui também. Tranquilamente, né? Mas vamos manter o padrão lá do Aí, interroga. se fizesse isso aí, não precisaria botar o set ali, né? Não. Aí eu eliminaria essa linha aqui, porque ele não ia ter interrogação na minha string aqui, no meu comando SQL, certo? Então eu só coloco lá quando eu tenho de fato uma interrogação. Que é o Coringa aqui, que é o cara que vai dizer que substitui o primeiro por esse ID aqui, né? Então vamos manter o mesmo padrão aqui dos demais para facilitar o entendimento. Mas não é o que eu falo, formas de implementar existem várias, né? Então não se preocupa se você fizer da outra maneira, né? Beleza. Existe no pacote SQL, existe uma coisa chamada result set. O que é result set? Ele serve tanto para um objeto específico como para uma lista de objetos. Então eu falo assim, olha, me dê todos os perfis que tem a palavra abacate, vamos supor, né? Me dê todos os perfis que tenha na descrição o nome root. Me dê todos os perfis que tenha no nome a palavra X, né? Então, existe dentro do pacote Java SQL uma coisa chamada result set. O result set pode ter um cara, que é o cara aqui, que é esse cara aqui, ou uma conjunta de coisas, né? Independe, né? Tipo assim, eu posso ter um where aqui específico, mas eu posso ter um where mais genérico, né? Um where que engloba mais coisas, mais objetos, que ele vai me trazer mais objetos, né? Esse where aqui vai trazer um objeto, porque a gente garante, porque o banco, né? O banco relacional, ele garante que só vai ter um cara, o código é único, né? Ele não deixa colocar um código duplicado, né? Ele não deixa colocar 102 duas vezes, né? Ou 101 duas vezes. Então, a integridade é do banco, não do código Java, né? Mas então existe lá um facilitador, né? Uma classe facilitadora chamada result set, né? Result set, que é do
Java SQL. Olha aqui, quando eu faço isso aqui, ele vai lá e importa o result set Java SQL. Set é conjunto em inglês, né? Então, conjunto de resultados daquele script, né? Então, conjunto de resultados eu vou colocar dentro de uma lista, né? De uma lista de resultados. Lista, né? Eu vou chamar isso aqui de lista e vou dizer prepare statement, PSTM, execute query. O que é execute, né? Execute esse negócio aí. Cadê o PSTM? PSTM. Agora sim, ele vai resultar, perdão, tenho dois métodos, um retorna uma lista, né? E o outro retorna um booleano, né? Quando eu coloco só execute, ele só retorna um booleano. Então, aqui ele vai retornar uma lista de fato, e essa lista que for retornada aqui, eu vou colocar dentro desse result set, né? Beleza. Essa lista aqui, né, de resultados, quando eu executar aqui, vem trazer quantos perfis ali dentro? 3. Nesse 3? Por que 3? Eita, tá com o microfone aberto. Não, 3? é 3 espaços. É? Seria 3 Esse... negócios. 3 colunas. Não, objetos, né? Aqui eu tô pegando lá o banco e trazendo os objetos, né? Essa lista aqui vai ter quantos objetos? Se ele executar esse cara aqui, né? Só um, então. Só vai ter um. Essa lista vai ser somente um cara. Mas aí, por padrão, a gente faz um while. O que é o while? Né? Percorra a lista e me dá todos os elementos dessa lista. Né? Então, while, né? Onde é que está a lista aqui? Perdão, lista. Lista. Ponto next. Existe próximo, né? O que eu falo? Isso aqui é uma validação, né? Ele vai rodar enquanto isso aqui for verdadeiro. Então ele existe próximo? Existe, né? Que é o primeiro elemento. Aí ele vai rodar. Existe próximo? Não. Que se só tiver um, né? Ele vai parar. Aí quando existe próximo, né? Existe outro objeto dentro da lista, dessa lista que foi criada, ele vai fazer o que está aqui embaixo. E o que eu quero que ele faça aqui, que está aqui embaixo, né? Eu quero que ele crie objetos e instancie ele, né? Sete esses dados com os dados do banco de dados, né? Então, o que eu quero fazer? Antes de entrar no while, eu vou criar um perfil. New perfil. Estou criando aqui um new perfil, né? Vou colocar na variável perfil. E é do tipo perfil. Pronto, tá aqui. Antes de entrar no while, eu tenho aqui o nosso perfil, né? E aí, toda vez que ele achar um perfil, eu vou pegar esse valor que ele achou, que é perfil ponto set código. Set código, perdão. Qual o valor que ele tem que colocar aqui? Lista, né? Que é o que está aqui com o objeto da lista aqui. Ponto get int. Get int. A coluna que tem um negócio chamado código lá. Né? A coluna que tem código. Voltando aqui, deixa só para alinhar aqui com vocês. Criei, né, o SQL, conectei, fiz o meu prepare state, coloquei a string dentro do meu prepare state, disse que o primeiro interroga lá é o ID, esse ID eu recebi, eu estou recebendo esse ID aqui, né? Criei uma coleção no caso aqui, uma coleção de coisas que vão ser retornadas pela execução, né? O que eu falo quando eu falo coisa? Coleção de objetos que serão retornados através desse comando aqui. Então, se minha tabela tiver 3 elementos, vai retornar 3, né? No caso, não vai retornar 3 porque eu estou limitando aqui pelo ID, né? Então, sempre aqui, no caso, vai retornar 1, né? Criei um objeto do tipo perfil, né?
normal, ou seja, está em memória, não tem nada setado lá dentro da memória. Então, para o primeiro elemento da minha lista, né? Primeiro elemento da minha lista, eu vou pegar o perfil que está criado aqui e vou setar como código do primeiro elemento, né? Get int, que tem a coluna código, né? Eu vou setar neste perfil desta lista que foi retornada, né? O código, o valor que está na coluna código, né? O valor que está na coluna nome, então perfil, ponto, set nome. Estou botando maiúsculo aqui, perdão. Perfil, ponto, set nome. Pega lá o valor da lista, né? Do objeto lista. Ponto, get, o que está no elemento get string. O que está no elemento chamado nome. Na coluna lá, nome da tabela, né? Nome. E mais um elemento aqui que é string, eu vou só copiar aqui. Ctrl C, só que agora não é set nome, é set descrição. Set descrição, lista, a coluna vai ser descrição. E aí ele vai setando, à medida que for o while for rodando aí, certo? Ao invés de eu retornar null, o que eu tenho que fazer? Retornar o tal do perfil montado, né? Eu acabei de montar aqui, eu vou pegar e retornar o perfil montado. Perfil que a gente montou através do while. Aqui. Senhores, percebam aqui, só para vocês entenderem o contexto do object, né? Perfil é um objeto, né? Então eu não precisei fazer cache, né? Não tem sentido fazer cache aqui. Então ele de fato vai retornar um objeto, então tá tranquilo, né? Então não precisei de cache aqui no tipo de retorno, né? Tanto que não alarmou também, certo? While, para cada coluna que for apresentada, eu seto um parâmetro do perfil que foi criado aqui, né? A primeira coluna, código, seta aqui. A segunda coluna, nome, seta aqui. A terceira coluna, é descrição, seta aqui no perfil. Terminou, joga o perfil para frente, né? E eu garanto que aqui só volta um porque é chave, né? É contexto de SQL mesmo, é integridade de banco, não é integridade da aplicação aqui. Beleza? Ok. Ok, né? Então, salvando aqui, como é que a gente faz para testar isso aqui? Eu vou comentar isso aqui, né? Que eu não quero mais deletar. Vou executar para salvar novamente o root. Salvar aqui antes primeiro. O que vai acontecer? Ele vai gravar o root lá, esse usuário root. E agora eu quero consultar ele, né? Para ver se ele existe. Como é que eu faço? Me ensinam aí. Eu tenho um método chamado perfil DAO, né? Lá no meu DAO. Cadê o perfil? Eu tenho um método buscar por ID. Não tem? E aí eu tenho que passar um número aqui, né? Qual o número que eu vou passar? O 201. Não é isso? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Isso aqui, ó, esse método aqui, quando eu invoco, ele retorna para mim o quê? Um objeto do tipo perfil que tem o código chamado 201. Mas ele devolve um objeto para mim, não devolve? Então, se eu colocar aqui perfil do banco. Do banco de dados. Perfil do banco de dados. Perfil da dados. Aqui. Perfil retornado, né? Retornado. Eita, tá bem explicado. Acho que minha avó vai entender isso aí. Essa variável aqui, esse é do tipo o quê? Perfil, né? É do tipo perfil, né? Então, isso aqui. Perfil. Tá. O que eu vou fazer aqui? O cast. Eu vou dizer que aqui é perfil. Pronto, agora sim. Eu fiz aqui um cast. Eu estou dizendo que o que ele retornar aqui vai ser do tipo perfil, certo?
porque ele está retornando o objeto, e aí agora que eu faço o cache aqui na minha aplicação, não lá no DAO. Entenderam aqui por que ele reclamou? Porque ele está retornando um objeto, né? Não um perfil. Então, eu fiz aqui o cache aqui. Beleza. Se eu falar perfil retornado do banco de dados e get nome, o que vai ser impresso aqui? O que vai ser impresso aqui, senhores? Qual a palavra que vai ser impressa nesse comando aqui? Dessa cara aqui. O que eu fiz? Primeiro eu salvei lá, né, no banco de dados esse perfil, e aí eu estou pedindo para o banco de dados me devolver um cara cujo código, né, cujo identificador seja 201. E aí eu só estou imprimindo o nome dele, né? O nome dele é root, né? Se eu salvar aqui novamente, então eu vou comentar essa linha aqui, porque se eu salvar novamente, ele vai dar erro, né? Então, a princípio, ele deve me dar o nome root, né? Executar arquivo, imprimir o nome de root. Conta. Tá aqui, ó, root, né? Ele imprimiu a palavra root. Deixa eu só tirar o zoom aqui mais uma vez. E agora eu vou pegar o nome do 101, né? O do 101, se eu não me engano, é esse cara aqui. O 101 é administrador, né? Vamos ver se ele vai pegar lá. Salvar. Executar. Administrador, certo? Eu posso pegar um dos parâmetros ou qualquer outro parâmetro também. Eu posso pegar o objeto inteiro também. Não preciso só... Estou aqui só mostrando para vocês que, de fato, ele foi lá, pegou um objeto que tem o ID que eu passei e me devolveu esse objeto. E eu só peguei o nome dele e estou imprimindo aqui em tela. Né? O 102, se eu não me engano, vai lá. Vamos ver o que é 102 aqui. Salvar. Executar. O 102 é um usuário comum, né? Ele imprimiu aqui comum. Beleza, senhores. Consegui buscar lá o objeto pelo ID, certo? Executamos aqui o objeto pelo ID. Próximo método, estamos em qual? Do DAO? É o atualizar, né? Eu passo um objeto e ele modifica esse objeto. Tranquilos ou vocês estão entediados? Alguma dúvida até então? Tranquilo. Tranquilo. Beleza. Qual o objetivo desse método aqui? Esse cara aqui. Alterar a tabela. Tem sentido eu alterar o objeto inteiro e mandar para lá? Né? Se eu quero alterar o objeto inteiro, eu crio um novo, né? Geralmente a gente deixa todos os atributos serem alterados, né? Não tem sentido, mas em termos negocial, né? Em termos de aplicação, não faz sentido eu pegar um objeto que está em banco, né? E modificar ele de maneira a todos os atributos dele, né? Então, tipo assim, é como se aquele objeto que estivesse em banco, ele não precisasse existir, ele teria que ser deletado e criado um novo, né? Então, tipo assim, é sem sentido. Mas, de qualquer forma, a gente vai pegar o objeto com todos os atributos e colocar ele aqui. Para me modificar, o que eu preciso fazer? Qual é eu preciso transformar esse cara aqui? Preciso, né? Eu estou recebendo uma entidade. Então, novamente, vamos lá. Perfil. Fazer o cache aqui. Perfil. Igual cast. Perfil. E aí eu vou transformar essa entidade num perfil. Transformei a entidade num perfil. Pronto. SQL. String SQL. Vamos agora bem rápido para que vocês já estão especialistas nisso aqui. Verdadeiro ou falso? Como é que eu faço um update? Update, né? Essa palavra bota tudo maiúsculo para facilitar. Update. Não precisa ser maiúsculo. Tudo. Update. Senhor, está difícil. Update. Tá aqui. Update. Eu tenho que botar o nome da tabela? Verdadeiro ou falso?
Tem, né? Perfil, update perfil, set, né? Eu vou alterar todas, vou deixar que ele altere todas as colunas, vou deixar que ele altere todas as colunas, né? Update perfil set. Primeira coisa que pode se alterar, mas respeitando a questão da integridade é a chave, né? Então, o primeiro ato aqui a ser modificado é a tal da chave. Então, o set código, né? Que é a coluna chave, né? Por alguma coisa que ele vai passar, né? O que ele vai passar lá? Ele vai passar uma interroga, certo? Set código, alguma coisa que ele vai passar. Eu vou botar aqui embaixo para que ele facilite. Pronto. Quando eu faço isso aqui, eu coloco um vírgula, né? Isso aqui é SQL. Novamente falando. Eu posso modificar o nome, né? Não faz sentido. Na verdade é o seguinte, não faria sentido eu mudar o código, né? É estranho, né? Você deixar que o usuário mude o código, sendo que o código é chave primária, né? E aí ele pode dar erro de SQL lá. Vamos tirar isso aqui, vamos deixar ele mudar só o nome e a descrição. Certo, senhores? Entenderam por que eu estou tirando o código? Porque se eu deixar ele mudar o código, é tipo assim, o 101 ele vai dar erro quando você botar 101 de novo, né? Então, ou senão ele botar nulo lá. Eu não vou deixar ele alterar o código. Deixar só ele alterar o nome. Se ele quiser, ele pode alterar o nome e a descrição. Mas a chave não. A chave primária do objeto não. Eu vou botar o segundo asterisco aqui, né? Segundo asterisco. Senhores, por que vocês não me corrigiram? Estão aí? Where ID, no caso aqui, código, né? Where código igual. Terceira interrogação. Certo? Todo mundo entendeu o SQL aqui? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, né? Então eu estou fazendo a modificação, né? Eu deixo ele alterar o nome, tá? Pode brincar com o nome à vontade, pode brincar com a descrição à vontade. E o código ele tem que me passar. Olha, eu vou alterar o nome ou a descrição, ou só o nome ou só a descrição, por quem, né? Do código que você me passar. Beleza? Abre a conexão. Conectar. Perdão. Conectar. Conectar. Abrir a conexão. Cadê o prepare state? Eu vou copiar todos lá. Senhores, se já fizeram, não se faça isso. Faça como eu. Mas não faça o que eu faço. Diga. Ali no buscar ID de cima, era preciso desconectar? Cadê onde? Buscar por ID? Era preciso. Senhores, por que vocês falaram agora? Toda vez que eu abro a conexão, olha só o que ele falou aqui. Perfeito. Pedro, né? Ou Danilo? Danilo, olha só. A gente abriu a conexão, né? Fez o prepare statement, fez o result stat, executou. Na hora que eu faço o execute aqui, ó, eu estou fazendo a consulta. Eu não preciso fazer o commit porque o commit ele é para persistir, né? Para salvar ou modificar. O commit em consulta não existe, né? Eu não vou fazer uma confirmação de uma consulta. Eu quero consultar e pronto, né? Não vou gravar nada no banco, né? Então eu não faço commit, mas a gente esqueceu aqui de fechar o banco, né? Antes de retornar o resultado do método, eu vou fechar a conexão, que é o método, né? Ou não? Não é fechar a conexão. Desconectar. Desconectar. Tá aqui. A gente não desconectou, né? E acabou que a sessão ficou aberta lá. Eu acho que com o tempo ele vai dar um timeout lá de sessão. Isso acontece, né? Tipo assim, da gente esquecer isso aqui, né? Ou esquecer o commit. Esquecer o commit, depois que vai dar o timeout lá na sessão, também o dado não é persistido. Então, conectou, desconectou. Bom ter falado isso aí, Danilo. Muito bom, cara. Beleza, vamos lá voltando aqui para o nosso atualizar, né? O nosso primeiro interroga vai ser o quê? Vai ser o nome, né?
Então, a entidade que eu recebi, perfil, que é esse cara aqui, ponto get nome, o set nome, get nome, né? Que eu estou querendo o valor, né? Vou preencher o valor. Só que isso aqui é set ou é set, perdão. Perfil get nome, por que está armado? Ah, tá. O nome, ele é inteiro? Não, né? Ele é string. Tá aqui. Então, isso está aqui, nome string. O segundo parâmetro que eu posso modificar, que é o segundo interrogação lá, Ctrl C. A segunda interrogação aqui é esse parâmetro aqui, descrição, né? Também é string. E aí eu vou pegar get nome e descrição. Descrição. Então eu posso mudar o nome e a descrição do objeto. Salvar no banco, né? O terceiro interroga é o ID da entidade que eu estou recebendo, né? No caso, perfil. Então eu vou pegar PSTM, é o identificador. No caso aqui, código 7INT. É o terceiro. Olha só, eu cometi um erro aí, né? Qual foi o erro que eu cometi? Olhem aí e me digam. Perfil get código. Senhores, eu cometi um erro aqui. Me falem aí, Alt Shift F. Tem um erro aqui. Tem 2, 1. Exatamente. O primeiro interroga é esse cara aqui, né? O segundo interroga é esse cara aqui. Então eu tenho que botar 2 aqui. Que é a descrição. E o terceiro interroga é o código, né? Que no caso é um identificador. Então, 7INT, terceiro código perfil. E aí ele vai fazer o tal do executar, né? Como é que eu faço para executar esse QSTM aqui? PSTM, prepare statement, ponto, execute. Executa esse negócio. Aí ele... Isso aqui, lembra da lista, né? Isso aqui retorna um true, né? Isso aqui eu posso até devolver quando a gente precisar atualizar, ao invés de ser void, eu posso devolver isso aqui pro método, né? Se ele for lá e executar, né? Já é uma certeza que foi atualizado. Claro que eu preciso fazer o commit, né? Então, conexão ponto commit. Comitei. Deixa eu ver o que retorna isso aqui. Deixa eu ver se retorna um boolean também. Ponto barra de espaço, perdão. Retorna não está falando qual tipo de retorno aqui. Depois eu vejo para a gente ver se a gente consegue pegar o... Não, é void, perdão, tá aqui na cara. Vocês não viram isso? Eu também não vi, já é a exceção, que é void. Então, esse método não retorna nada, né? Então, o execute, ele retorna Ctrl espaço, um boolean, né? Então, daria para me dizer que pelo menos foi executado, né? Não que foi comitado, mas que foi executado sim, né? Através de um boolean. Mas a gente pode retornar tipo assim, se chegasse aqui depois disso aqui, a gente poderia retornar um true e aí botar um boolean aqui para dar um feedback na tela de usuário, né? Na verdade, é isso que eu estou querendo fazer. Qual o próximo passo aqui, senhores? Do atualizar. Cast. Oi? Desconectar. Desconectar, isso aí. Desconectar. Senhores, já falei para vocês, né? Eu vou repetir. Tudo que a gente está fazendo aqui na mão, ou seja, a gente está escovando o bit, um framework, uma ferramenta, faz, né? E de maneira transparente, né? Então, vocês estão aprendendo, de certa forma, a escovar bit de uma ferramenta chamada Hibernate, né? No caso aqui é uma implementação JPA. Existem outras ferramentas de de acesso objeto relacional. Né? O que é objeto relacional? É pegar um objeto e tratar ele como relacional, numa tabela. Né? Então, no mundo hoje, real, no mundo natural, nos projetos que hoje existem em produção, a gente quase não se usa prepare statement. De cara assim, a gente quase não escova esse tanto de bit aqui. Quase a gente não escreve SQL quem está desenvolvendo Java. A questão mais é deixar que a ferramenta faça isso para você, ou seja, facilitar o mundo. Claro que na academia a gente tem que aprender o escovar bit, né? Até porque a
essas ferramentas é bom que a gente saiba, né, o que ela está fazendo por trás, né, entenda e melhore a ferramenta, né? Às vezes a gente precisa ter uma funcionalidade melhor ali, uma consulta mais aprimorada, a gente pode entrar lá dentro do framework e fazer a personalização do framework dentro do seu ambiente, né? Então isso é necessário, né? Esse tipo de aprendizado, beleza? Vamos lá fazer um teste com o update? Como é que eu faço um teste disso? Me ensine, vamos lá. Aqui eu fiz a modificação, aqui eu busquei por ID, agora eu quero mudar esse root aqui para root 2. Como é que eu faço? Chamo o meu objeto, que foi montado para a questão de acesso ao banco, e aí eu tenho um método que é atualizar, né? E aí eu vou passar o perfil. Ele vai fazer algum tipo de atualização nesse objeto? Verdadeiro ou falso? Com essa linha aqui? Ele vai fazer algum tipo de atualização? Ele vai montar exatamente, né, o nome root e o nome superusuário, né? Certo? Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o perfil, ponto. Eu vou mudar o nome para set nome. Root 2, né? Root 2. Vou botar underline aqui só para... E eu não gostei desse top minúsculo, não. Eu vou pegar perfil, ponto, set descrição, e vou colocar aqui superusuário top, top 2, top gun, sei lá. Enfim, isso aqui mas é só para mostrar para vocês que eu consigo modificar essas duas colunas aqui. Tá, vou copiar aqui. Então, e aí eu mando atualizar, né? Ctrl S. E aí, para me entender que de fato, né, ele fez alguma modificação, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um sysout de novo aqui nesse usuário aqui, né? Só que eu teria que buscar novamente, né? Eu posso pegar esse mesmo perfil retornado e mandar buscar de novo. Eu fiz a mudança, né? E aí eu boto perfil retornado. Senhores, todo mundo está acompanhando? Porque a minha lógica aqui, eu estou pensando para mim, mas eu acho que vocês... Sim, né? E aí eu mando buscar de novo aqui. Busca de novo lá para mim. O que vai acontecer, né? Ele vai imprimir aqui, né, o perfil, no caso aqui o 101. Eu vou botar o 102 para... Eu vou botar os 200 que é esse cara aqui, é o 201. Ele vai pegar, imprimir o nome do perfil 201, que atualmente é root, né? Beleza, aí eu mudo o nome para root underline 2, né? Mudo a descrição para isso aqui e mando atualizar. Depois eu faço a consulta no banco de novo, né? Só que aqui não é o 102. Eu faço a consulta no 101 de novo e mando imprimir o nome de novo. A princípio ele vai imprimir o nome root e depois o root underline 2, certo? É o que eu espero que aconteça aqui. Alt Shift F, Ctrl S. Vamos voltar aqui. Executar código. Vamos lá. Só que a gente não modificou só o nome, né? A gente modificou a descrição também, né? Então, vamos lá. O que vai acontecer? Eu vou querer imprimir agora a descrição também. Solt. Vou ver. Ctrl V. Descrição. Get descrição. Aqui também. Descrição. Senhores, entendestes que eu estou fazendo aqui de maneira rápida, né? O que vai acontecer agora aqui? Vamos lá, o que vai acontecer? Digam aí.
Eu sei que vocês estão com sono, mas vamos embora. Vamos stopar por aqui depois. Senhores? Agora ele vai imprimir o primeiro perfil também, depois vai imprimir atualizado. Ele vai imprimir atualizado? Acho que vai cruzar. Olha só, eu já atualizei, né? Se eu mandar o dado igual novamente, ele não vai fazer mudança, né? Porque o root 2 já está lá no banco, né? Já está persistido, já está comitado, né? Já está gravado, né? Então, o que ele vai imprimir? Ele vai imprimir aqui root 2, subusuário top. Ele não vai mais imprimir aqui... É engraçado, né? Eu botei a mesma descrição, só mudei o nome aqui. Então, ele vai imprimir o root 2, aí eu peço para mudar para o root 2 de novo. Ele vai manter um root 2, então ele vai imprimir 2 vezes root 2, quer ver? Ele não vai fazer nenhuma modificação porque eu não mudei, né? Eu simplesmente mandei atualizar uma coisa igual. Aqui, ó. Né? Ele só atualiza quando, de fato, eu faço alguma mudança. Mas eu não fiz, né? Eu já tinha feito aquela atualização para o root 2 e ele manteve o root 2. Agora, sim, o que eu vou fazer? Eu vou mudar para root 3, né? Root 3 e top... Tirar o top. Vou botar só para o superusuário também. Salvar. Aí, o que ele vai fazer? Ele vai imprimir primeiro, né? Mas ele vai imprimir root 2, de fato. Aí eu fiz a modificação, ficou root 3 e superusuário. Beleza? Senhores, fizemos a update aí. E de fato funcionou. E de fato está fechando conexão. E de fato está normal. Estamos aqui já muito exaustos, né? Vocês estão exaustos? Eu estou exausto. Podemos deixar o próximo. E aí já vai para a questão de tela já. E aí já... Qual está faltando aqui do perfil? Só listar todos, certo? A gente fez 4 métodos aqui nessa aula de hoje. Dúvidas até aqui? Não. Certeza? Se eu pedir para vocês se montar raiz, sim. Se eu pedir para vocês montarem uma aplicação com algumas tabelinhas, vai conseguir andar? Com certeza. Isso aqui não é... Tipo assim, se vocês assistirem o vídeo e prestar atenção aqui, é só uma questão de lógica, né? De vocês entenderem que qual a função de cada classe, qual a função da interface aqui, né? O que é essa interface aqui, né? Eu posso ter perfil, usuário, funcionário, carro, qualquer que seja a coisa que eu quero persistir, eu vou implementar esses caras aqui de maneira genérica, né? Isso aqui é um contexto genérico. Isso aqui independe. E o QDAO, né, que é um padrão, ele serve para ir lá no banco e trazer o objeto para mim, montar o objeto. Tipo assim, para a aplicação, que é esse cara aqui, que é quando a gente testa, né? Na verdade, é a aplicação fazendo, né? Teste. A aplicação não quer nem saber quem é DAO, né? Tipo assim, ela simplesmente entrega para alguém e esse alguém vai lá e traz o objeto, leva o objeto, consulta a lista, enfim. Ele que tem que fazer lá a questão da conexão, fechar a conexão, ele que é o responsável, que é o tal do DAO. Beleza? Senhores, vamos deixar só esse último aqui e aí a próxima aula a gente tenta colocar uma telinha aqui para, em vez de ficar vendo aqui coisa no terminal. Beleza? A gente termina o perfil e coloca uma telinha para consultar o usuário, cadastrar o usuário. Tranquilo? Então vai ficar só pendente isso aqui, ó. Listar todos. Beleza? Boa noite. Dúvidas? Não. Não, só vi um não. Tranquilo. Revisar. Tranquilo? Beleza, mas tipo assim, a lógica, o contexto das classes e o contexto de cada uma, por que ela existe, né? Por que o professor usou interface? Porque o que a gente aprende como desenvolvedor, como engenheiro de software é isso, né? Tipo assim, olha, eu estou usando interface porque eu vou ter várias formas de salvar, várias de como está. Eu vou ter vários objetos para me precisar. Então, se eu vou ter que enxertar, né, colocar aquilo ali, eu vou usar a interface. Então, é essa lógica que eu fiz, é essa questão da academia, né? Isso aqui, existe ferramenta, aquilo que eu falei, né? A gente está escovando o bit, mas existe ferramenta. Então, na prática, no mundo real de vocês aí, vocês vão usar o framework, né?
Mas isso não quer dizer que vocês não tenham que aprender isso aqui. Né? Isso aqui é o feijão com arroz, né? Digamos assim. Muita aplicação ainda utiliza, muita não, vou dizer, poucas aplicações utilizam isso aqui. Né? Eu usei isso aqui em 1996, numa aplicação, acho que uma primeira aplicação de produção que a gente fez, a gente utilizou para statement. Mas beleza, né? Isso é acadêmico, né? A gente tem que aprender isso aqui. E no projeto final de vocês, o pessoal lá do quarto semestre, que eu também ministro aula lá, tá lá usando isso aqui. Né? Exatamente isso aqui. Beleza? Senhores, boa noite e até sexta-feira. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.